que foi esse episódio de Westworld, cara? Fizeram 1000 teorias pra quem tava no corpo da Charlotte e é claro que ninguém acertou porque isso é Westworld, né, cara? Fala galera, eu sou o Gustavo Brunes trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, cara. E que episódio foi esse quarto episódio de Westworld? Foi um episódio muito maneiro e ele já começa lá com o William, que a gente não tinha visto ainda, né? Nessa temporada de Westworld. Já começa com ele tendo delírios ali, né? No começo começa a pingar o sangue na cabeça dele, vindo do teto, e depois a água vem e ele se afoga ali na água e acorda dentro da banheira. Levanta dentro da banheira, que é claramente uma menção, né, à morte da mulher dele, que ele sente culpa, né, por ela ter se matado, né, já que realmente ela se matou depois que viu as coisas que ele fazia. Então ele sabe disso e se sente culpado, né? Mas a culpa maior ainda que o William sente é pela Emily, porque a Emily sim foi literalmente ele quem matou ela. E lá no final do episódio a gente vê a Emily questionando o William se ele fez tudo que ele fez por ele ser uma pessoa ruim mesmo, ou se ele realmente achava que a Emily era um robô no parque. E o William só disse que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele achou que a Emily era um robô, então ele atirou nela e matou ela, e que agora ele não pode fazer mais nada além de seguir em frente. Depois, quando o William fica preso lá na clínica, ele vê a Dolores com a roupa lá da primeira temporada, né? A primeira roupa que a Dolores usava, quando ela estava ainda despertando, né? Então, a Dolores pega e fala pra ele que ele chegou no fim do jogo. Mas será que quem tava falando ali pro William não era o Ford? Porque o Ford deu um jeito de falar com o William mesmo morto. Ele falou lá como menininho na temporada passada, ele falou depois com outro personagem, o Ford falou e tomou até controle das ações do Bernard na temporada passada, ele assombrou o Bernard a temporada inteira. Então será que isso não é coisa do Ford ainda? Agora vamos falar do Serac e da Maeve, cara, que antes os planos do Serac estavam muito nebulosos, a gente não tinha certeza de qual era a motivação dele, mas agora a gente pelo menos tem a ideia do que é. Se ele tá falando a verdade a gente não sabe, mas aparentemente o que ele quer é salvar o mundo. E para isso ele precisa achar a Dolores para pegar a cópia daquele lugar que a Dolores manda os outros robôs, né, lá no final da segunda temporada, que só tá na cabeça da Dolores. Só a Dolores tem essa cópia para acessar esse mundo. Então será que é pegar todos os robôs que estão ali fora, os outros robôs dos dados que estavam lá no parque e mandar para esse mundo para evitar o conflito entre humanos e robôs para o mundo não ser destruído? Inclusive a gente vê outra coisa bem interessante, a gente vê o Serac criança, vê que ele tinha um irmão e ele nasceu em Paris. E Paris foi devastada por alguma coisa que a gente não sabe o que é. Aparentemente parece ser algum acidente nuclear, de radiação, não sei. Não ficou claro, mas parece que não era uma bomba, parecia não ser um ataque, parecia ser um acidente. Mas a gente sabe que Paris acabou. E um momento desse episódio que confirma uma teoria minha de que eu acho que o Serac é um robô, de que naquele momento que ele tá interrogando o cara, que ele leva a Maeve lá pra casa do Bernard, que ele mostra onde a Dolores começou a criar os corpos de novo, né, pra ela mesma, né? Então ele pega e mata o cara, e antes de matar o cara, ele fala pra Maeve que ele traiu a raça dele. Então será que não faz parte da raça daquele cara? Porque aquele cara é humano. Então será que é um robô? Já que não faz parte da raça dele? Ele falou que o cara traiu a raça dele? Pode ser. E esse papo do Serac é de que, quero evitar o conflito dos robôs com humanos porque isso vai destruir a humanidade. Eu não acredito nisso não, cara. Sinceramente, o Serac não dá pra confiar muito nele não. Eu acho que ele tem alguma outra motivação por trás. Ele só tá usando isso aí como pretexto ali pra Maeve. E o que dizer da Dolores, cara, que tá sempre um passo à frente de todo mundo, cara. Ela tá sempre pensando em tudo. Ela pega, rouba todo o dinheiro do Liam. Coitado do Liam, tá pobre agora ainda, além de todo mundo mandar nele, ele tá pobre, não tem dinheiro mais nenhum. E ainda por cima, cara, a Dolores clonou
ela mesma, cara. Cara, ninguém pensou nisso. Eu não vi uma teoria sobre isso, de alguém falar isso. Eu não vi. Eu pelo menos, não imaginava isso. Não vi ninguém falando. Então, cara, a Dolores clonou ela mesma no corpo, botou ela no corpo do Connells, no corpo daquele cara da Yakuza lá, que a Maeve tava enfrentando, e também no corpo da Charlotte, né, cara? Que fizeram mil teorias sobre quem tava no corpo da Charlotte, falaram que era o cavalo da Dolores, eu falei mesmo que era o Ted, mas na verdade era a Dolores mesmo. Cara, e até onde vai esse narcisismo da Dolores de literalmente não confiar em ninguém? Ela clona ela mesma. Ela faz valer o ditado: se quer bem feito, faça você mesmo. Ela faz ao pé da letra. E agora a gente tem 4 Dolores. 4. O mundo não vai aguentar 4 Dolores, cara. É muita coisa. E lá no final do episódio, a gente vê que a Dolores, no corpo do chefe da Yakuza, mata a Maeve, né, cara? E a Maeve morre, aparentemente morreu mesmo. Mas duvido, a Maeve não vai morrer, né, cara? Será que vai reviver ela? Deve ter feito uma cópia dela. Com certeza ele vai reviver a Maeve, eu tenho certeza absoluta disso. E uma teoria que eu tava pensando aqui, será que tudo isso que a gente tá vendo pode ser uma simulação? O amigo do Liam lá no primeiro episódio levanta essa bola. A gente viu que lá no episódio da Maeve, que ela tá no parque nazista, que o Serac colocou ela justamente dentro de uma simulação, cara. Então, assim, a Maeve, na inteligência dela, ela conseguiu sair de lá, conseguiu ver os pequenos detalhes, as pequenas falhas, para entender que aquilo ali não era real. Mas e se fora da simulação já existia uma tecnologia muito mais avançada do que o Rehoboam lá? Talvez antes de construir o parque, eles fizeram uma simulação sobre o que iria acontecer, se os robôs realmente iriam adquirir consciência, iriam se revoltar, e se eles conseguiriam sair do parque, e quais seriam as consequências deles saírem do parque, se realmente eles iriam conseguir destruir o mundo, tomar o controle do mundo. Então o que a gente pode estar vendo é simplesmente talvez uma simulação de antes do parque, cara. Imagina, doideira. Eu não duvido disso tudo ser uma simulação, porque isso é Westworld, cara. É uma maluquice sem parar. Então eu não duvido que isso tudo seja uma simulação. E a série tá dando corda pra isso. Tá levantando a bola pra isso, cara. E lá no primeiro episódio, né, esse amigo do Liam mesmo fala: e se a gente estiver dentro de uma realidade simulada que tá dentro de outra realidade simulada? Que é justamente o que o Serac fez com a Maeve naquele episódio dos nazistas. A gente tá numa realidade simulada, caso esteja numa realidade simulada, e ele criou uma outra realidade simulada para colocar a Maeve lá dentro. Então, eles não sabem, e a gente também não sabe ainda, que eles estão vivendo numa realidade simulada, mas ele criou uma outra realidade simulada. Ou seja, a Maeve estava numa realidade simulada dentro de outra realidade simulada. Cara, esse episódio foi incrível, aconteceu muita coisa, foi um episódio fantástico pra mim, o melhor dessa temporada até agora. Foi frenético, não parou um segundo, apareceu muitos personagens, né, e a história andou bastante nesse episódio. O único problema pra mim dessa terceira temporada é que eu acho que a série tá muito linear. E a principal característica, na minha opinião, de Westworld na primeira e na segunda temporada era que a série não era linear. Era aquela bagunça de tempo, a gente não entendia nada. Dava um nó na nossa cabeça, começava a sair fumaça para tentar entender o que estava acontecendo, organizar as coisas ali, né? E agora tá muito linear, mas mesmo assim continua, a série continua sensacional e continua muito bom. Espero que continue muito bom assim. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito que tá no canto inferior direito, está os dedos em vídeo inscrito aqui do canal. Então é isso aí, valeu, falou e tchau!